Olá pessoal, galera aí do grupo exclusivo, prazer enorme estar com vocês aqui, muito feliz de poder ter esse espaço privilegiado, contar com o apoio de vocês e quero fazer jus ao apoio de vocês, dando a todos que me apoiam aqui, me dão essa retaguarda, conteúdo exclusivo sobre vários assuntos aqui que a gente tem abordado, tá? Pessoal, hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre filosofia da educação, tá? E para você entender como a educação, o que eles têm feito com a educação hoje é uma arma de destruição em massa, porque é como uma guerra selvagem. Você imagina os animais da selva, o leão, né, que está ali procurando uma presa, ele não ataca o animal mais forte, ele ataca aquele que está debilitado ou os filhotinhos. Então é essa mesma estratégia covarde que o leão usa na sua sobrevivência, que a esquerda tem usado na doutrinação socialista dentro das escolas para poder doutrinar as crianças. A palavra educação, ela vem de uma expressão em latim, que é a união de dois termos, que é ec, que é para fora, e ducere, que é conduzir, ou seja, conduzir para fora. Conduzir de onde para onde? Para fora de quê? Para fora da caverna da ignorância, para fora da escuridão da ignorância. E aí é muito legal a metáfora que o Platão faz do mito da caverna dentro do livro da A República. Então esse mito da caverna está ali dentro do livro A República, onde ele fala sobre pessoas que estavam presas numa caverna e não tinham noção do mundo exterior porque estavam acorrentadas e só viam diante de si as sombras projetadas na parede da caverna das pessoas que passavam lá fora. Até o dia em que um dos prisioneiros da caverna da escuridão, da ignorância, se libertou e foi até lá fora da caverna e viu que lá tinha um mundo todo maravilhoso lá fora e convidou as pessoas para irem até lá fora e conhecer o mundo verdadeiro e não as aparências das sombras que eles viam na parede, que eles achavam que era a realidade, se resumia aquilo. Só que no mito da caverna esse libertador ele é assassinado, né? Eles não acreditam nele e o matam. Curiosamente, isso aconteceu não só com o próprio Sócrates, né, que no diálogo de Platão, Apologia de Sócrates, você vê Sócrates se defendendo de uma condenação onde ele recebeu duas opções: partir para o exílio, né, ser expulso da sua terra, ou morrer envenenado tomando um cicuta, né, que é o veneno. E ele, como disse que já estava velho, não estava afim de mudar de país e para ser jus à sua própria filosofia, que ele cria que era o melhor para a sociedade grega da sua época, ele prefere do que cair no ostracismo e ser expulso lá no desterro, prefere tomar o veneno. Isso aconteceu não só com Sócrates, mas é claro com Jesus Cristo também, que morreu exatamente porque pregou a verdade, né? E pregar a verdade sobre a educação também é um negócio complicado, porque as pessoas estão iludidas por uma filosofia de educação chamada construtivismo e socioconstrutivismo, que anuviou o entendimento dos professores e dos alunos. Por quê? Eles não percebem que o Piaget e o Vygotsky, que são os dois grandes expoentes dessas duas vertentes do construtivismo e do socioconstrutivismo, ambos se inspiraram no marxismo para fazer essa filosofia da educação e para bolar esse modelo educacional. Então é um modelo educacional que parte do princípio que o professor não deve ficar ensinando muitas coisas, não. A criança tem que aprender por conta própria. O professor, em muitos desses casos, na prática, ele acaba se tornando um coadjuvante no processo do ensino. Ainda que não seja a proposta original, mas isso que acaba acontecendo. Ou seja, essa própria filosofia da educação traz dentro de si uma desvalorização do trabalho do professor e uma supervalorização da criança que, como o professor Olavo de Carvalho diz, para conseguir aprender todo o conteúdo por conta própria, teria que ter uma inteligência tão sublime como a de Aristóteles, né? Que sozinho falou sobre todos os temas das áreas do conhecimento humano na sua época, com aquilo que ficou conhecido como seu organum, né? Que era a coleção dos conhecimentos levantados por Aristóteles, que depois até o Francis Bacon, quando foi estabelecer os fundamentos do método científico, elaborou isso na forma de um Novum Organum, né, que é o nome de uma das obras mais importantes dele. Então,
para a criança aprender os princípios morais e da física e da química e até as regras gramaticais, que são muito lógicas também, guardam um grande vínculo com a questão da lógica matemática também, né? Se você não sabe disso, a alfabetização no Trivium, na Idade Média, né? O Trivium e o Quadrivium, que eram as disciplinas principais ensinadas na Idade Média. O Trivium, no Trivium a pessoa aprendia o abecedário junto com lógica, tá? A pessoa aprendia as frases lógicas dos afirmativos universais e os negativos universais, e os afirmativos existenciais e os negativos existenciais juntamente com o abecedário. Por quê? A ideia de afirmativo universal, por exemplo, todos os homens são mortais, era identificado com a letra A. E aí, a ideia dos negativos universais, que é nenhum homem é mortal, você está universalizando, nenhum homem é mortal, então o negativo universal era a letra E. E aí, o afirmativo existencial, ou seja, algum homem é mortal, existe um homem e esse homem é mortal, existe algum homem que é mortal, essa ideia da lógica era identificada pela letra I. E o existencial negativo, que era existe um homem que não é normal, ou algum homem não é mortal, perdão, algum homem não é mortal, era identificado com a letra O. Então a pessoa aprendia A, E e O e aprendia já lógica junto com tudo aquilo. Então, você entender lógica e você entender o funcionamento do idioma é quase a mesma coisa, tá? Então, pessoal, a filosofia da educação original, né, se você pensa por uma filosofia da educação platônica, né, ou socrática, né, o Sócrates ele parte do princípio que o conhecimento está dentro de você, mas você precisa de um agogo ou de um tutor para você fazer esse percurso que o Sócrates chamava de maiêutica socrática. Você tinha que ter alguém que te rememorasse as verdades universais que já estavam gravadas dentro da sua alma. Então você precisava desse tutor, né? Você não eliminava o tutor ele fazia você entender as regras que já estavam impregnadas dentro da sua própria constituição lógica cerebral. Algo que até um dos maiores linguistas do mundo, Noam Chomsky, ele vai confirmar depois na sua gramática gerativa, quando ele diz que a linguagem é algo inato ao homem, porque o homem tem dentro de si o órgão da linguagem, ele tem uma aptidão natural para aprender a linguagem, porque Chomsky defende a ideia, a partir do racionalismo filosófico, que a pessoa, para aprender a estrutura lógica da linguagem com 2 anos de idade, supostamente ela aprenderia também física quântica, que é equivalente na sua complexidade. Então ele pergunta, por que uma criança de 2 anos consegue absorver a complexidade da estrutura lógica do idioma, das variações de gênero, número e grau e das concordâncias verbais e nominais, como é que a criança consegue absorver essas regras tão complexas, mas não consegue absorver as regras da física, por exemplo? Ele bola a teoria da gramática gerativa que existe o órgão da linguagem, que o cérebro humano ele já tem uma predisposição natural para aprender essas regras complexas da linguagem, ao contrário dos outros animais. Então, é uma teoria muito interessante, fez o Chomsky se tornar não só um dos maiores linguistas do mundo, sendo discípulo do Roman Jakobson, né, que era um dos mais cascudos lá da sua época, mas também depois virou considerado um dos maiores intelectuais vivos hoje, mas pelo seu trabalho dentro da questão política, né? Então, pessoal, filosofia da linguagem para Sócrates e Platão é você sair da escuridão do conhecimento que alguém está te conduzindo para fora, né? E o pedagogo é isso, né? Pedos, em grego, é criança, e agogo é aquele que conduz, né? Demagogo é aquele que conduz o povo, né? Demos é povo, agogo é o que conduz. Então você precisa do pedagogo, que é aquele que conduz, né? Que tem o apelido também de aio, né? Aio é aquele condutor. Então, pessoal, a educação ela foi tomada pela esquerda para impedir que as crianças saiam dessa caverna da ignorância e dessa escuridão do conhecimento, né? Da ausência de conhecimento, e fiquem ali dentro aprisionadas, achando que sabem alguma coisa, que não precisam de professor para lhes ensinar nada. Só que o professor já falecido Pierluigi Piazzi, ele explicava que quando você faz isso com uma criança,
você está gerando problemas cerebrais e lógicos no funcionamento da aprendizagem dela. Porque quando você diz para uma criança que casa com Z não está errado e deixa ela descobrir lá na frente que está errado, na hora dela escrever casa com Z e não escrever com Z, escrever com S, ela vai ter que fazer um bypass mental, ou seja, uma ligação direta, um curto-circuito no cérebro. Então é uma filosofia da educação que nós temos provas hoje, tem produzido apenas idiotas. Porque o Brasil assumiu essa filosofia da educação, que em grande parte também expressa a filosofia da educação do Paulo Freire. E a gente produziu o que então? Nós produzimos idiotas, não crianças autossuficientes ali que extrapolaram a caverna da ignorância e partiram para a luz do conhecimento e sabem andar por conta própria, tá? Os rankings PISA do Brasil mostram que no Brasil as crianças estão mais ignorantes do que nunca, tá bom, pessoal? Reflitam sobre isso. Esse assunto eu abordo em mais profundidade no curso Manual da Resistência. Se vocês quiserem fazer o curso, na época lá que eu for lançar a turma, eu vou trazer para vocês um cupom de desconto. Eu não sei ainda qual a porcentagem desse desconto, mas quem é membro aqui do meu canal vai ter um desconto também, tá bom? Se vocês quiserem estudar direto comigo lá, é legal porque a gente tem um grupo secreto no Facebook onde acontecem lives semanais aos sábados pela manhã, tá bom? Então, eu vou trazendo sempre mais conteúdos aqui para vocês e já, mais uma vez, agradecendo pelo apoio, não só financeiro, mas moral também. Muito obrigado, tá, pessoal? Forte abraço, valeu!